influenciar o nosso estar. E aí é interessante fazer ter essa visão ampla do que está por detrás disso, né? O que está por. Até eu achei interessante aqui no capítulo, que esse capítulo eu percebi que é diferente, por exemplo, do que a gente vai ver no próximo domingo. No próximo domingo, ele está mais a questão mesmo profissional, não está muito na. Tem a parte espiritual, a parte que vai entrar na parte espírita, mas o começo é falando mesmo do toque de uma forma mais profissional que a gente vê na clínica, profissional que a gente vê na psiquiatria. A depressão aqui, a Joana já trazendo esse aspecto espiritual. Vocês perceberem, ela vai trazer aqui várias coisas já direcionadas a essa relação com o espírito. E aí, mais na frente, ela vai falar sobre a hereditariedade. E ela vai fazer essa relação com o passado, com o que a gente traz lá das nossas vidas pretéricas. Né? A gente vê a hereditariedade como algo biológico, orgânico. Aqui, no livro, ela vai trazer num aspecto mais espiritual, de fato. Então, é o que vocês estão trazendo. É importante ter esse acompanhamento, esse suporte diverso, né? Trabalhar esse diverso no ser que está necessitando. E é isso, na minha percepção. Eu estou assistindo uma série japonesa que ela trata de um médico que deixa de clinicar no hospital porque os superiores dele acham que ele não é sensível às pessoas. Ele é extremamente técnico. Bom, tem que tratar isso, então vai cuidar disso e acabou. E aí a série vai se desenvolvendo e chega num nível X que a professora que estava acessando mais próximos às pessoas, né, dita aquela professora acessível, e sensível às questões dos estudantes, porque, não sei se vocês já observaram, a cultura oriental, o professor ele é fundamental na formação das pessoas lá. E são extremamente respeitados, tanto que a responsabilidade da educação da criança ou do adolescente é também dos professores. Os professores se responsabilizam por algumas ações que eles têm. E aí, eu só quero falar de um trecho que aconteceu, que eu fiquei assim instigada, porque vai entrar nessa questão aqui, é que a professora tenta fazer de tudo, e acaba que uma das estudantes dela não tinha condições financeiras de comprar um batom, e ela acaba indo numa loja daquelas e rouba o batom, e o cara lá acaba vendo. Nesse dia, a professora estava lá, nesse mesmo local. Só que ela tinha achado um bilhetezinho que dizia que ninguém deveria conversar com a professora, deveria ignorá-la. E isso desencadeou nela uma questão tal que ela não estava dormindo, ela não estava mais se alimentando, então ela atacou anemia, um monte de coisa, e que ela só parou quando o conjunto de colegas dela observou, e ela chegou a desmaiar na sala de aula, para poder ajudar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que lá, essa questão desse bilhete desencadeou nela, né, foi um gatilho para ela, tipo, se abandonar. Ela estava trabalhando tanto em função do outro que esqueceu de si. Então, assim, esse série é cheio de coisas muito interessantes tem relação um pouco com o que a gente está estudando aqui. E daí eu me lembrei de falar disso agora. Então, assim, ela estava num ponto que ela estava desistindo de si. Estava extremamente atarefada, não dormia,
nem nada. Ele simplesmente lá, porque nessa escola tem o espaço do médico, né? E aí ele deixou ela dormir, ela passou da hora, acordou apavorada, porque tinha que cumprir algumas coisas. Aí ele foi lá, chamou a atenção do grupo, porque o grupo em si jogava muitas coisas para ela, como professora. E eu não sei o que tem no 6º ano de lá, e disseram que é tipo, fundamental o comportamento desses jovens no 6º ano lá, que é a faixa mais ou menos 13, 14, 15 anos, pelo que dá para a gente entender da idade das crianças. Quer falar alguma coisa, Gilfran? Essa questão da depressão é muito preocupante, assim, no meu ponto de vista, né? Com relação a jovens. Né? Eu me lembro quando eu participava lá do CVV, né? E a gente tinha muita questão do atendimento de jovens com problema de depressão, que até eu mesmo me espantava, né? Dizia assim, poxa, eu com a idade, uns jovens de 18 anos, 16, tá? Com esse tipo de problema. E a gente, às vezes, percebe que muitos, assim, não têm a compreensão e atenção, né, vamos dizer assim, da família. Né? Porque tinha relatos que a pessoa procurava conversar com os pais, aquela coisa toda e tal, e a única coisa que os pais achavam que aquilo ali era besteira, né? E já indicava logo um psicólogo, alguma coisa assim, para um tratamento, né? E eu acredito que essa observação também dos pais, né, em algum acontecimento com os filhos é de suma importância, né? E acompanhar, porque se a pessoa já teve algum tipo de depressão, né, que teve teve um tempo, né, mas que continue sendo acompanhada, porque pode voltar a qualquer momento. Né? É isso. Muito bem. Fala, Dora. Acho que nós não vamos avançar muito nesse estudo, não, viu? Nesse parágrafozinho aí vai ter um bocado de coisa para a gente comentar. Porque eu estava aqui lembrando dessa situação que o Gilfran falou, de uma senhora que chegou no CRAS, quando eu estava fazendo o meu estágio, e ela chegou para se informar sobre uma feira que tinha lá, de artesanato, se ela podia participar e tudo, e estava conversando com a assistente social, tinha a psicóloga na sala, e eu estava também, que estava participando do estágio. E aí, do nada, ela disse assim, eu estou procurando uma atividade para me ajudar, porque desde que meu filho cometeu suicídio, que eu não consigo superar isso. Aí eu já fiquei atenta, né? Todo mundo ficou assim, porque ela chegou para falar de uma coisa e, de repente, já estava falando de outra. Aí ela disse assim, eu nunca me perdoei, porque o meu filho me procurou muito antes de cometer esse suicídio, e eu, muito atarefada, ela professora, diz que com muitas coisas para corrigir, muitos trabalhos e tudo, ela estava na sala, disse que com a sala cheia, a mesa cheia de coisa, e ele chegou e disse assim, mãe, eu queria conversar um pouquinho com você. E aí ela disse, meu filho, agora não, estou tão ocupada. Aí ele disse, não, tudo bem. Foi para o quarto e se enforcou. Então, você imagina uma mãe dessa, o que ela não trazia na intimidade dela. E aí ela começou a chorar e começou a dizer que nunca tinha esquecido disso, que podia ter salvo o filho dela, podia ter ajudado o filho dela e tudo mais. E lá na frente ela narrou uma experiência que eu achei muito interessante, porque ela disse, assim, ela falando sozinha, ninguém estava induzindo a nada. Ela disse que estava no quarto, ficou muito trancada no quarto muito tempo, ia muita gente visitar, porque ele era muito querido, e os filhos também tinham muita amizade.
E esse pessoal ia para a casa dela e ela pedia, não quero ninguém, não traga ninguém aqui no meu quarto, eu não quero receber ninguém. E ela disse que um dia ela estava no quarto e chegou um bocado de jovem e ela disse que entrou, se trancou no quarto e disse para a filha, não deixe, eu não quero conversar com ninguém. E aí ela disse que estava no quarto e entrou um homem, todo de branco. Eu disse, gente, eu fiquei assim numa situação, eu fazendo um estágio, deixei, não podia me meter, deixar o pessoal lá. A menina muito católica, né? Mas eu deixei, eu achei interessante, porque ela disse assim, ele todo de branco, mas um branco tão diferente na roupa dele, que eu nunca tinha visto um branco daquele. E aí ele sentou pertinho de mim e disse assim, por que você está assim? Por que você não vai lá para fora, receber os amigos, conversar com as pessoas? Ela disse, porque eu não quero. Eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero mais viver. E disse que começou a desabafar com ele, né? Aí disse que ele disse assim, mas você tem outros filhos, e os seus filhos precisam de você. Não era só ele que foi embora, que você era seu filho, não, os outros também. Você já pensou como é que está a situação dos outros? Então, não faça isso, vá lá para fora, comece a conversar com as pessoas, elas vêm que querem lhe ajudar e tudo. Aí ela disse que o homem saiu e ela gritou e chamou pela filha delas. Aí, quando a filha dela chegou, ela disse assim, eu não disse para você que eu não queria que ninguém entrasse nesse quarto? Por que você deixou esse homem entrar? Aí disse que a filha dela disse, que homem, mãe? Esse homem que acabou de sair daqui. Ela disse, não deixou ninguém entrar aqui, não veio nenhum homem para cá, não. Ela disse, veio assim, mãe, não veio. Quem veio para cá está lá fora, são só meus amigos. Aí ela disse, minha gente, depois disso, eu comecei a me preocupar com os outros filhos. Foi quando eu comecei a sair do quarto, comecei a prestar atenção neles e ver que não era só eu que estava sofrendo, eles também estavam sofrendo e tudo mais. Eu fiquei calada o tempo inteiro. Eu só ouvi, na época, olhava para mim, que ela sabe que eu sou espírita, olhava para mim, baixava a vista e eu só ouvi. Também não comentei nada depois. Mas veja como são as coisas. Uma pessoa dessas, ela pode levar um trauma dessa natureza para outra vida. Não é uma coisa que se supere fácil. Por mais que ela se esforce, que ela vá lá fora, como depois ela disse que saiu, foi conversar com o pessoal e tudo, mas naquela época, já fazia mais de ano, e ela estava ali sofrendo, contando essa história. Então, essa pessoa desencarna com um processo dessa natureza, e ela volta, num outro momento, numa situação de angústia, de desespero, de insatisfação com alguma coisa, sem querer viver, ou sei lá o quê, qualquer coisa é um gatilho. Até um fato desse, da pessoa chegar e dizer assim, entregou um bilhete, não é para ler, essa pessoa pode estar num ambiente, alguém chegar e dizer assim, dá para conversar um pouquinho com você? Isso é um gatilho que desperte nela aquilo ali. E ela entrar num desespero que eu não fiz nada, eu só perguntei se eu podia conversar com ela. E a pessoa ir lá para aquela situação do passado. Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando de coisas, eu não sei por quê, eu não tenho motivo, eu já procurei na minha vida motivo, isso e aquilo, mas isso vem, toma conta de não sei o quê. Gente, não dá para pensar em outra situação. E eu fico pensando como é que impede quem só acredita nessa vida aqui. Porque se fosse só material, a medicação resolvia. Não resolve. Tem uma atriz que eu só lembro o sobrenome dela, Fantine, que ela tem vários depoimentos no YouTube, onde ela dizia assim, olha, gente, eu tenho depressão em alto nível, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, mas você está no auge da carreira, você está recebendo muito bem, você está reclamando por quê? Porque você tem tudo, você não precisa de mais nada. Ela disse que cada fala dessa era igual uma punhalada nela, em vez de melhorar, ela fazia era piorar, porque ela se sentia culpada por se sentir do jeito que estava se sentindo, sem ter aquilo plausível. Porque uma coisa que eu já ouvi alguns estudantes
lá no Luiz falando, é que a questão do, quando uma pessoa machuca um dedo, quebra uma perna, quebra um braço, a pessoa, oh, você está doente, oh, você não sei o quê. Só que quando é uma questão emocional, mental, ninguém está vendo. E aí, inclusive, tem vários vídeos que mostram pessoas, teve um que me chocou, tanto 6 meses antes da pessoa se suicidar, depois, não sei o quê, na última semana, tudo sorrindo, brincando, mas sabe Deus como ela estava à noite, na sua intimidade, ou nos momentos de solitude, né? Ou realmente de solidão, porque tratar nessa questão é solidão mesmo, não é solitude. Então, assim, e tem os momentos, né, que tem essa, por exemplo, a gente tem muitos meninos que vêm para Parnaíba morar aqui para estudar. E muitos deles ficam longe da família. Eu já vi casos lá que os meninos passam o dia todinho no instituto. Eles pedem licença para almoçar e para jantar, né? Comunica lá com a gestão, porque precisa desse comunicado, e eles ficam lá o dia todo. Aí, professora, vamos sentar aqui para fazer um horário individual? Vamos embora. Tá, qual o dia? Qual o dia que você tem contraturno? Qual não sei o que, tal. Aí eu, por que mesmo esse horário? Não, professora, porque eu tô ficando aqui o dia todo, porque eu só moro eu e meu irmão, e quando eu fico lá em casa sozinha, eu não consigo fazer nada. E aqui eu consigo, se eu me organizar, eu vou conseguir estudar com algum colega que ficar também, ou eu vou melhorar meu estudo e tal. Então, tá nisso, né? Agora ele tá no segundo ano. Então, assim, a gente vê que as necessidades são muitas, e eu já vi professores de ensino superior dizendo também disso. Mas tem uns professores que são tão insensíveis que é a nota pela nota, a aprendizagem pela aprendizagem, né? Certo que a gente está no mundo de pragmatismo. Ou você aprende, ou você, depois, na hora de um concurso, você não vai conseguir passar. Só que se a gente for trabalhar só dessa maneira, a gente não consegue acessar as pessoas. Não consegue. E pode ocasionar até um distanciamento. Porque essa questão que a Joana traz é a relação mais interna, eu comigo, mas o outro está comigo também, porque a gente traz o outro dentro de nós, que são as falas que ficam se repetindo na nossa mente. Ah, você está assim. Ei, o que foi que aconteceu? Você engordou. Ei, o que foi que você fez isso? Que você sumiu? Você não sei o quê. Então, isso soa para quem está ouvindo como uma cobrança. Aí, em vez da pessoa se aproximar mais, ela fazer se distanciar. E isso acontece muito em sala de aula, muito. E assim, sem falar das N coisas, né? Porque essa depressão, essa dor em si, algumas crianças fazem até a automutilação. Eu já vi, já levantei a camiseta, a blusa, né? Daquele chama, casaco, puxando assim, e ele tinha acabado de se cortar. Gente, é uma sensação terrível. É muito doloroso, porque a gente. Ele ficou todo desconcertado, como se eu tivesse pego ele de, sei lá, fazendo o quê, e ele, em vez de se aproximar, ele se distanciou. E logo depois teve uma problemática lá na escola que acabou ele desistindo do curso. Eu perdi total contato com ele. Então, assim, e nessa turma dele tinha muitos, assim, eram muitos meninos. E dos últimos trabalhos que a gente fez de fotografia, porque eu fiz uma proeza de pedir fotos, né? Eu falei assim, essa atividade eu não faço mais. Eu precisei da psicóloga na sala de aula para poder depois a gente dar prosseguimento à aula. A atividade era para pegar os anos mais, as fotografias mais importantes para ele, ano a ano, até a idade que ele tinha. Na minha cabeça estava tudo muito bem. Só que teve a história dos gatilhos, né? Alguns disseram que não tinha, aí eu expliquei que ia fazer, mesmo que não tivesse, desenhasse, ou fizesse alguma coisa. Depois as fotos apareceram. Por que não queria fazer? Porque os pais eram separados e tal. Aí, essa história desse menino. A mãe dele engravidou dele, o pai dele, um caminhoneiro, tinha outra família,
e teve o filho com essa mãe dele, né? E ele se sentia abandonado. E aí, dava para, depois da fala dele, a gente entende muito do que a pessoa é. Por que que a pessoa está agindo daquele jeito na fala? De usar um casaco, abaixar a cabeça e querer dormir? Não. Ele só quer ficar quieto, ele quer tipo, se isolar mesmo. E aí a gente tem que procurar as formas, né, da interação. Então, a gente encontra muito dessas coisas em sala de aula, mas também é a gente trabalhar em si. Eu não sei em vocês, mas muito recentemente eu estava né, num quadro desse. E aí é aquela história, né? Mas por quê? Tão bem, tão não sei o quê, tão bem resolvida. Aí tem um colega meu que fala assim, mas o que é que tu tem, Rosa? Os filhos já estão grandes. Sim, o que é que tem? Então, assim, é a gente tentar se encontrar mesmo, se encarar e procurar se conhecer, que não é fácil, né? Tem alguns exercícios que eu tenho feito, saber por que que eu ajo daquela forma, por que que eu reagi daquela forma, que outra forma seria melhor de reagir, se é só reagir ou pensar em que dizer, né? E as palestras têm ajudado muito, a Casa Espírita ajuda muito, os nossos estudos ajudam muito, né? Se não fosse isso. Eu acredito, Rosalina, que os estudos nos ajudam muito, porque a gente às vezes se depara com situações, com relatos, que esse estudo ajuda a gente a entender que nós não temos condição de ajudar só na casa espírita. Não é só ouvir a pessoa e dizer meia dúzia de palavras para ela e está resolvido o problema, não. É a terapia espírita, eu ajudo espírita, tudo bem, mas encaminhar a pessoa para buscar um psicólogo, sei lá, uma terapia, algo que ajude realmente a pessoa, porque a pessoa está ali está dizendo, eu não tenho condições sozinha, de maneira nenhuma. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento, para a gente não cair na loucura de achar que, porque, tudo bem, eu entendo que tem relação com o passado, que a pessoa não é isolada do seu passado, mas ela está na vida agora. E tudo isso está se refletindo no seu corpo físico, tudo isso está se refletindo nas suas atitudes, nas suas emoções. Então, existe, não por acaso, todos esses componentes disponíveis que a gente não pode deixar de dar, né? Jamais. Quando eu ouço falar que alguém diz assim, mas eu fui no centro espírita que eu não precisava de psicólogo, não precisava. Epa, peraí. Quem somos nós para dizer isso? Aqui a gente vai ajudar com o que puder, mas você vai buscar todos os mecanismos que você puder para se ajudar. Porque é muito sério. Lidar com vidas não é um corpo, não, é um ser eterno. É um ser com experiências milenares que sabe Deus de quando, de onde, qual foi o momento que essa criatura ficou preso. E que cabe a ela, e muitas vezes eu não tenho um mecanismo para ajudar nesse sentido. Tem que ser ela. Ou alguém que tenha como direcionar isso, né? Mas é como eu disse, nós não vamos sair desse parágrafo, não. Continue aí esse parágrafo para a gente continuar ele, porque acho que vai ser só ele mesmo. A Derglace disse, eu não vou, mas eu vou amarrar, não vai sair do começo, não. Então, vamos lá. Eu vou voltar e vou continuar, tá? Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self um conflito resultante de frustração, da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Mas para aí eu vou seguir mais um pouco, tá? Os seus anelos e prazeres, disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida, pelos seus valiosos contributos, experienciando
nervosos, masoquistas, a que se permitem tudo espetacular do mundo, que considera hostil, por ele não haver atendido às exigências. Aí aqui fica muito clara a questão do egoísmo, né? Gente, como fica claro, ela não fala em momento nenhum de egoísmo, mas aí a gente vê que é a gente querer satisfazer o nosso ego, né? Estar satisfeita com, e aí quase sempre, né, com a questão material. Vera quer falar alguma coisa? É interessante esse lado, né, espiritual, essa compreensão nossa, mas já imaginou falar isso com uma pessoa que está adoecida? E é muito. Tem certas coisas, como eu até já comentei com a Dora, por exemplo, as questões referentes ao suicídio, e que às vezes você vai falar numa palestra, numa exposição, e você termina, a pessoa que está ali, ela vai se sentir mal, parente. Então, uma coisa é o conhecimento, o que aqui temos tato, estamos interagindo, mas um outro olhar para aquelas pessoas que estão ali numa palestra, escutando pessoas de todos os lugares, de todas as crenças, de todos que trazem suas dores, trazem seu jeito de ser, e aí, de repente, escutar algo que foi dito aqui. Então, é algo que a gente tem que ter cautela, porque eu lembrei, sabe de quê, Sol? Está bem claro aqui o egoísmo e eu ainda acrescento o orgulho, né? O orgulho. Aí, uma vez, o Dario chegou no centro, falando tinha alguma coisa a ver com a depressão. Eu não sei qual era a temática, mas aí ele citou essa questão da depressão ser causada pelo orgulho. De fato, faz sentido, né? Como aqui está falando daquela coisa de você, tipo, você ser contrariado, né? Você ser contrariado, e aí você se rebela, e aí você se revolta, e você não quer mais viver, não quer mais. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu fiquei pensando alguém ali na exposição, se tivesse passando por um processo de depressão, como escutava essa fala, né? Então, você está depressiva em decorrência do seu orgulho. Então, é muito interessante, porque quando a gente está dentro da doutrina, esclarece muitas coisas, e são tapas na cara. É bem assim, cutuca, bem duro. Mas quando a gente está fora da casa, a gente não pode ser duro assim, dessa forma. Né? Tem que ter todo o cuidado, porque você não sabe quem é aquela pessoa que está ali te escutando. Né? Então, eu concordo com essa questão de o meu egoísmo, o meu orgulho me auto-sabotando, para que eu não queira estar contemplando o que é bom, o que é belo, o que é as realizações que eu estou que estão chegando a mim, o sucesso que está chegando em mim. Então, eu vou ficar voltada, eu vou me direcionar para aquilo de ruim, para aquilo que é ruim. E vou me focar e vou me fixar. Então, eu adoeço, claro, é evidente, porque eu só vejo um caos, eu estou dentro de um caos. Eu não consigo enxergar as coisas que estão dando certo. Eu consigo enxergar as coisas que não estão dando certo.
E aí entra o egoísmo, entra o orgulho, tudo isso. E que, com certeza, não é só daqui, da agora, né? É de outros momentos que tivemos lá atrás. Mas é isso, eu queria trazer essa questão. Eu fiz esse ponto, essa observação, como é que a gente deve passar para frente. É interessante, Vera, isso que você está falando, porque, assim, não é só ter cuidado com a temática que você vai abordar, com o que você vai dizer, é como você diz. Porque, veja bem, quando eu estou ali falando para um público, eu não posso me excluir da temática que eu estou fazendo. Então, eu tenho que falar primeiro para mim, porque quando eu digo, você tem isso porque você tem orgulho, eu estou direcionando um peso para a pessoa. Eu estou, inclusive, julgando a pessoa, já condenando a pessoa. É diferente de quando eu digo, nós temos isso em nós. Nós não aceitamos ser, vamos dizer assim, contrariado. Porque tem muita gente que entra num processo dessa natureza. Por quê? Vou colocar um exemplo bem simples. Às vezes a gente conversa com alguém e diz assim, mas como foi que, quando isso aconteceu? Quando você percebeu que não estava se sentindo bem, a pessoa, uma vez uma pessoa me disse assim, olha, eu fiquei muito contrariada com o filho meu, porque ele estava tendo um relacionamento com uma pessoa que eu não queria. E ele saiu de casa, ele se chateou com as opiniões que eu dei, ele saiu de casa. Aquilo me entristeceu muito. Então, veja que a pessoa nem se dá conta que a depressão pode ter surgido ali. Ela não aceitou que o filho não aceitasse que ela, como mãe, fizesse alguma interferência na vida dele. Dissesse para ele o que estava certo ou o que estava errado. E ele saiu de casa e aquilo foi motivo de muita tristeza. Ela ficou muito triste, só que até aí, então, ela estava responsabilizando ele por ter feito isso com ela. Ela era mãe, ela tinha todo zelo, ela tinha todo cuidado. E ele tinha saído de casa, ela tinha ficado, ele não tinha mais ido visitar ela, coisa assim, natureza. Acho que não sei ao ponto que a situação chegou, que houve um rompimento. Então, a pessoa fica, muitas vezes, centrada naquilo. Meu filho rompeu comigo por causa de outra pessoa. Fez isso e isso por causa disso e disso. Ela não pensa assim, será que eu fui incisiva demais? Não conversei com ele direito? Não procurei conhecer essa pessoa? Não fiz alguma coisa? Ela não pensa nisso. Ela só pensa que ela foi contrariada. Vai dizer para essa pessoa que é orgulho? Para ver o que ela diz? Ela acha que ela já foi, sabe? O filho já maltratou demais, agora chega aqui você me dizer que eu sou orgulhosa. Então, não dá para a gente dizer assim. Mas sempre tentar conversar com a pessoa para ver se a pessoa percebe isso. Vocês conversaram, vocês tiveram uma conversa nesse tempo. E aí a pessoa vai dizendo. Às vezes a pessoa diz, não, ele não aceitava conversar, ele achava que eu era isso e tudo. E tenta, às vezes até a pessoa percebe, eu sei que eu fui muito grosseira, que eu não devia ter feito isso. Então aí a pessoa já começa a trazer para si. Por isso que essas questões, elas precisam ser muito individuais. Não dá para você chegar assim e jogar para um público, não. Eu tenho muito medo disso. Se alguém me chama para falar de aborto, eu prefiro falar de vida. Para dar consciência para essa pessoa o quanto é importante para um espírito a vida, as experiências que ele vai viver, por que Deus permite, por que isso, por que aquilo, porque a pessoa vai ouvindo dizendo assim, e eu fiz um aborto, né? Não permiti que viesse. Então, é a própria pessoa que vai tomando conta disso aí. Da mesma forma que quando você vai falar de um suicídio, você não está falando de um grupo de suicida ali, a não ser que você tenha um grupo de estudo. Você está falando para familiares. E ele foi ali para ser consolado, não foi para sair dali. Aí você joga uma carga do tamanho do mundo, a pessoa sai achando que o filho foi condenado, foi isso ou aquilo. Se vocês visitarem o meu canal no YouTube, tem lá uma palestra que eu fiz sobre Maria de Nazaré,
o auxílio que ela deu, que ela dá aos suicidas. Uma pessoa lá comentou que quanto tinha aliviado o coração dela saber daquela situação, que o ente querido dela estava sendo amparado por Maria de Nazaré no mundo espiritual. Porque tudo que ela ouvia é que ele estava no umbral, sofrendo. E aquilo era muito desespero para ela. Então, assim, sabe, tem algumas coisas que a gente acha que resolve. Não é, não, meu amigo. O ser humano, ele é muito complexo. Ele não é só isso que ele está apresentando aqui, ele tem tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho tanto medo, eu digo com sinceridade. Eu tenho família, eu tenho medo dos meus familiares, de atitudes que eles possam tomar, porque tem momentos que mascaram tão bem as coisas que quando você vai saber, está passando por isso. E a pessoa não se deixa ver, não se deixa. Entendeu? Então, assim, é muito complexo o ser humano. E quando fala de uma situação dessa, meu Deus, quanta coisa tem aí. Quanta coisa. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi essa fala do Fábio de Mello, porque eu já tinha ouvido alguns outros relatos dele com relação à irmã. E ele dizia que, às vezes, achava que ela incomodava demais. Porque, às vezes, ela ligava desesperada e ele dizia assim, pai, não é possível, sei lá, achava que incomodava. E ele disse que nunca imaginou que ela estava naquele ponto. Aí você imagina, de repente, você tem um contato com uma notícia que você jamais esperava e agora não tem mais retorno, não tem mais como voltar atrás. Aí fica o sentimento de culpa, por que eu não... Sabe, mesmo que a gente não pudesse resolver nada, a gente fica dizendo, por que eu não ouvi, por que eu não sei o quê, por que eu não sei o quê. Isso vai adoecendo a gente. Vai trazendo isso, e ele, como é uma figura pública, como ele está em contato com muita gente, com sofrimento, com dor e tudo, um relato de alguém pode trazer isso à tona, sei lá, qualquer coisa. E a pessoa não acredita em nada que diga assim, o lado espiritual, embora seja bem espiritualizado na igreja, né? Mas é fazer o quê? A Joana está aí com, espero que pelo menos leiam, como eu disse certa vez para um padre amigo, esconda lá no seu quarto, na sua sacristia, seu livro e vá ler, porque você precisa conhecer isso aí. Não é brincadeira, não. Ai, E ai. aí, ouvindo você falar, a gente, a carapuça vai servindo, né? Vai entrando. Aí eu fiquei pensando aqui, mais que 2025 anos de conhecimento, né, de aproximações com a doutrina, e ouvindo tudo isso, e admitir que é orgulhosa, que é egoísta, não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E nessa leitura, eu já tinha feito essa leitura aqui, mas depois que eu li aqui com vocês, ficou muito claro que é o egoísmo e que é o orgulho muito presente ali. E quantas vezes a gente não está sendo assim? Eu não estou sendo assim. E mesmo com o quê? De aproximação com a doutrina, 25 anos. E aí, às vezes, uma pessoa que nem conhece essas coisas, que eu ainda me considero ainda na alfabetização. Se é que eu estou, meu Deus, acho que ainda estou no jardim. E aí, né, que é jardim, que agora é infantil, 1, 2, 3, sei lá como é que a menina fala lá em casa. E aí, ficar pensando que... Eu me lembro da fala de uma pessoa, nós fomos fazer uma visita, eu e o Robério, num grupo que é assistenciado pelo Caridade e Fé. E aí tem uma casa, né? Tem como se fosse evangelização e tal. E aí a dona da casa dá o depoimento dela, né? Ela fala assim, olha, eu achava que depressão era coisa de frescura, era, sei lá, ela disse todos os adjetivos que o senso comum diz. Ela disse assim, mas quando eu me vi na situação, eu entendi que não é. E isso ela dando depoimento para muitas pessoas que estavam ali. Eu disse assim, poxa,
Porque não é fácil admitir, né, diante do outro, que achava que era balela, era enrolação, era falta de Deus, que é uma frase que é muito Costuma muito dizer isso. terrível, já pensou? Não, é falta de Deus. Aí ela falou assim, não, eu acredito em Deus, eu temo a Deus, mas não é isso. Era uma coisa interna. E aí eu achei tão interessante você falando, eu me lembrei dessa fala dela. Não me lembro o nome dela agora aqui. Mas assim, o depoimento dela diante daquele grupo, das coisas que a gente estava falando ali. Porque muitas pessoas até escondem que sentem. Porque tem vergonha. Que aí volta de novo o orgulho, de não se mostrar, porque a fragilidade, mas às vezes essa pessoa dizendo a sua fragilidade, ela auxilia mais do que não dizendo. Porque fala assim, bom, se essa pessoa teve, ou está tendo, está aqui, está tentando, eu também posso. Eu também posso tentar fazer melhor. E quando você fala cada dia. Quando você fala que é difícil admitir, eu lembro, Rosalina, que eu passei por um processo depressivo. A minha neta, que hoje já tem uns 26 anos, ela tinha uns 2 anos. E eu fui levada pelas minhas filhas para um médico. Ele me conversou comigo e disse assim, dona Dora, a senhora não tem problema nenhum, a senhora está com depressão. Eu disse, eu com depressão? Ele disse, sim, eu não, tenho certeza que eu não estou. Muito autossuficiente, né, para dizer isso. E aí ele disse, olha, eu vou pedir seus exames, porque a senhora quer, mas eu vou lhe dizer, a senhora está com depressão. Aí eu fiz os exames, recebi, levei lá. Quando ele olhou os exames, ele começou a rir. Aí disse, eu não me disse que a senhora estava com depressão? A senhora não tem problema nenhum físico. Seu problema é todo sua depressão. Aí eu fiquei também ainda sem acreditar. Ele me passou uma medicação e disse, olha, toma esse remedinho aqui. Não vai lhe viciar, não é nada assim, é algo bem, bem sutil, só para lhe ajudar e tudo. Eu saí de lá, comprei o remédio, aqui em casa eu tomar isso de jeito nenhum. Só que teve uma noite que eu não consegui dormir. E a angústia era tão grande que eu peguei o remédio e tomei. E aí eu dormi a noite toda, que quase que eu não me levanto no dia de manhã. Aí fiquei tomando o remédio. E foi na época que a Sabrina tinha que ir para Teresina para fazer uma cirurgia no coração. Ela ia precisar passar 3 dias na UTI. E eu ia ficar com ela. Aí eu passei na federação e comprei o livro do Isaías Claro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. Acho que é isso. Um livro antigo dele. Comprei e levei para ler. Fiquei lá na UTI lendo. Quando eu comecei a ler o livro, Pois que Conhecimento Liberta, eu disse assim, eu estou com depressão. Eu estou com depressão. Agora sim, eu sei que eu estou com depressão. Porque essas causas aqui eu estou vivendo quase que tudo. E aí, naquele dia, eu disse para mim mesmo, não sei se foi arrogância da minha parte, mas eu disse para mim mesmo, então, se o problema é esse, sou eu que vou ter que corrigir. Peguei o remédio, joguei na lixeira e pronto. E comecei a me trabalhar nisso. Quando eu voltei para Parnaíba, no dia de comprar a medicação, cadê a receita? Eu digo, não tem receita não. E como é que vai comprar o remédio? Eu digo, não estou tomando mais remédio. Que história é essa? Estou suspendendo o remédio. Eu suspendi só de vai tempo. E deixei de tomar. E não tive mais problema de jeito nenhum. Então, a partir daí, eu comecei a ver que eu e mais ninguém sou responsável, até pelo que fazem comigo. Até o que fazem comigo, eu tenho responsabilidade sobre isso. Se eu recebo, se eu não recebo, se eu sofro, se eu não sofro, tudo isso aí. Só que assim, você não vai chegar para uma pessoa e dizer isso. É a pessoa que tem que reconhecer.
E daí a reconhecer, meu amigo, tem uma estrada muito longa, né? Menina, Só para admitir o orgulho, 25 anos, e agora, para parar de tomar um remédio e assumir que tem que ser eu mesmo que tenho que tomar as rédeas. Peraí, mas você viu você de exemplo, como exemplo. minha receita, não, eu não dei receita para ninguém, eu falei de mim. Não, Cada mas um foi seu caminho. é de um professor também lá do IFES. Tem um professor lá que disse que foi ao psiquiatra, né? Ele estava com sintoma X, depois se separou da esposa, e aí ele foi lá, aí o psiquiatra passou os remédios, aí ele, como um bom pesquisador, foi pesquisar a bula do remédio, ele falou assim, eu que vou tomar esse remédio aqui, eu vou é nada. Aí ele simplesmente já começou a fazer, ele hoje faz um monte de pesquisa, já fez até o pós-doc dele, faz viagens, tira fotos, tem um blog, faz, faz artigos, e não sei o que, ele disse, olha, eu ocupei a minha mente. Tô faltando esse negócio, essa virada da chave. Mas eu chego Né? lá, vamos continuando na Joana. Mas hoje nós vamos encerrar, já estamos no nosso horário. Eu vou fazer a prece final também, tá bom? Pronto, pois faça. Amado Jesus, damos por encerrado o nosso estudo de hoje, nesse momento de grande troca, pedindo o auxílio necessário a todos aqueles irmãos e irmãs que nesse momento estão com esse sentimento, com esse vivenciar a depressão, a dor, a ausência de algum ente querido que partiu por meio do suicídio ou outras tantas coisas, que essa ausência é bastante sentida em seu peito. Amado Pai, cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Eu estou num Esse ambiente. capítulo é muito grande, né? É, A gente conversa demais. Não, A pô, Degley está achando que se livrou do estudo. Ui, quem vai botar no não, grupo? Quem? é muito interessante, viu? Muito um estudo, muito, muito bom. e assim, estudo é aquela coisa. Se você ficar em casa, pegar esse livro e for ler,